Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você, aluno sobre o meio ambiente. O meu nome é Gabriel Ramos e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre direito constitucional. Direito constitucional é a mãe de todos os direitos, é a Bíblia do direito, de onde tiraremos todos os conhecimentos necessários para aplicarmos os outros ramos do direito. O direito penal, o direito do consumidor, o direito tributário, o direito financeiro, o direito de sucessões, qualquer outro direito, ele vem dali, vem da nossa querida Carta Magna, da nossa querida Constituição Federal, tá certo? Nós vamos dar início à nossa aula sem muitas delongas, sem muito tititi, sem muito papapá, porque aqui a gente não precisa ficar enrolando, nós vamos direto ao ponto, nós vamos replicar aquilo que fizemos nos outros cursos sobre meio ambiente, principalmente no curso do IBAMA, onde, através dessa didática, onde, através desse método, nós tivemos, assim, um grande número de alunos que se deram muito bem nas provas, tá certo? Para quem não sabe, fui professor sobre meio ambiente na matéria de Direito Penal. Agora eu peguei mais essa missão, a missão de passar para vocês o direito constitucional de uma forma um pouco menos chata, porque o direito ele é chato, tá certo? Tem gente que diz, depende. Não depende, o direito ele é chato. Ele é chato, tá certo? Mas como eu já disse para os outros alunos, eu vou dizer para você que está chegando agora neste curso. O direito nada mais é do que uma ciência simples com palavras difíceis, tá certo? Mas a gente vai fugir do juridiquês. O único juridiquês que vai ter aqui é aquele que você precisa levar para a prova. O que você não precisa levar para a prova, você não verá. Tá certo? Você não vai ver expressões em latim. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente quer marcar o xizinho no lugar certo, não é? Não é isso que importa? Não é isso que importa, marcar o xizinho, marcar a bolinha no lugar certo. Então é isso que vai acontecer, tá certo? Sem mais delongas, a gente vai aqui para a nossa primeira aula de Direito Constitucional. Então vamos lá. Sobre o meio ambiente, tá certo? Constituição e princípios do direito constitucional. Professor Gabriel Ramos. Vamos lá. Conceito. A Constituição que atual que temos é a Constituição Federal de 88, é o objeto de estudo do direito constitucional, devendo assim ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado. Cabe a ela, em resumo, regir a organização político-jurídica de um Estado. O que a gente quer dizer com regir a organização político-jurídica de um Estado? Vamos começar por aqui. A organização política, tá certo? A organização política é como é que você chega no poder. Como é que você sai do poder? Né? Porque a democracia ela não veio para eleger os bons. A democracia ela não veio para colocar os bons no poder. Ela veio para permitir a saída dos ruins. Né? Ela veio para permitir a saída dos ruins. Então como é que você chega no poder? Como é que você chega no poder na União, nos Estados, no Distrito Federal, nos municípios? Como é que se dá os três poderes? Né? Executivo, legislativo, judiciário. Como é que se dá o presidente do executivo, o presidente do judiciário, o presidente, né, vamos colocar assim, o presidente do executivo, o chefe do executivo, sendo mais exato. Entendeu? E aí, como é que a organização administrativa do Estado, como é que se difere as competências, onde e como o município ele vai poder praticar a autonomia dele, sem ir de conta com a autonomia do Estado e sem ir de contra com a autonomia da União. Como? É isso que a Carta Magna vai fazer. A Carta Magna ela vai nos trazer isso, tá certo? Então vamos lá. Então vamos começar aqui com a Quadrix, tá? É uma banca que tem entrado no mundo dos concursos. Ela é uma banca antiga, ela ganhava alguns concursos aqui em Brasília no ano de 2013 e 2014. Mas agora ela tem assumido aí um cenário muito interessante. Em sentido formal, a Constituição é o documento escrito e solene
que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. Até que está certo, tá? A gente vai ver que tem outros meios de constituição, nós vamos ver que existem outros tipos de constituição, mas aqui está certo, tá? Não tem nenhum erro. Quadrix. Uma Constituição pode ser definida como um sistema de normas jurídicas escritas ou costumeiras que regula a forma do Estado, olha só, a forma de Estado, a forma de governo, o modo de aquisição e exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de ação, os direitos fundamentais do cidadão e as respectivas garantias. Tá certíssimo? Tá? Inclusive eu trouxe aqui de onde a Quadrix tirou esse conceito, que ele trouxe do nosso querido, vou pular aqui, do nosso querido, eu vou trazer até aqui de onde a Quadrix tirou isso. Ela tirou da definição do José Afonso da Silva, que nós vamos chamar ao longo dessas aulas de Afonsinho. Afonsinho, vi crescer ali no interior de Minas Gerais, ali em Araguari. Você, para quem não sabe, eu morei em Araguari e eu dividia ali e jogava muita bola com o Afonsinho, tá? Aí você fala, pô, mas o Afonso, muito mais velho que você, mentira da oposição, tá? O professor jogava bola sim com o Afonsinho. Vamos continuar. José Afonso da Silva, as constituições têm por objeto, vamos lá, tem por objeto estabelecer a estrutura de um Estado, a organização dos seus órgãos, o modo de aquisição do poder, a forma de seu exercício, limites da sua atuação, assegurar os direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então é esse aí o conceito de Constituição que José Afonso da Silva, Afonsinho, nos trouxe. Eu trouxe aqui pra gente também a famosa pirâmide de Kelsen, tá? É só pra gente dar uma palhinha, pra gente ver como é que se dá essa superioridade da Constituição. Então vai começar aqui, ó. Vamos falar de baixo para cima. Normas infralegais. As normas infralegais vão ser os decretos, algumas portarias, tá certo? São atos que eles não passaram por um procedimento formal no legislativo ou que não tenham força de lei, tá? Então, quais vão ter as forças de lei? As resoluções, os decretos legislativos emanados pelas presidências das casas legislativas, as medidas provisórias que são baixadas pelo presidente da República, possuem aplicação imediata, tá certo? Imediata, e depois ela vai passar por um processo legislativo para ver se ela se converte em lei. As leis delegadas, as leis ordinárias e as leis complementares. Gente, olha só, você vê que está todo mundo no mesmo bolo. Então, se a questão vier dizendo que existe uma hierarquia nessas questões, entre essas leis, está errado, tá? Elas estão, de acordo com a pirâmide de Kelsen, no mesmo par de igualdade. As leis complementares e as leis ordinárias, a diferença de uma para outra vai ser o quê? O processo legislativo e o assunto. As leis complementares, elas têm assim uma força maior, mas elas são hierarquicamente idênticas, tá? Agora a gente vai subindo aqui, ó, a gente vai ter os tratados e convenções sobre direitos humanos, isso aqui a gente vai deixar falar no próximo tópico, a Constituição Federal e as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, como o próprio nome já diz, são novos temas que vai passar por um processo, por um rito específico em cada casa do Congresso. Aí sim, após esse tema, após aprovado, ela vai fazer parte da Constituição Federal.
E qual que é esse rito, professor? Não faz parte aqui dessa nossa primeira aula, mas vamos te falar. Ele vai ter que passar em 2 turnos em cada casa por 3/5 dos votos, tá certo? Então ela vai passar 2 turnos no Senado e 2 turnos na Câmara dos Deputados. E aqui, sobre os tratados e convenções sobre direitos humanos, a gente vai ter que falar o seguinte: vão ter 2 tipos, tá? Um desses tratados, e alguns desses tratados, eles irão passar por um rito, pelo mesmo rito ali que eu comentei com você, pelo mesmo rito das emendas constitucionais. E isso, gente, a gente está falando sobre tratados internacionais de direitos humanos, tá? Existem outros tratados internacionais, mas os de direitos humanos, quando aprovados por aquele rito, 2 turnos em cada casa por 3/5 dos votos, quando aprovado por esse rito, ele irá ter força de emenda constitucional. Ele ficará ali em pé de igualdade com a nossa querida Constituição, tá certo? Mas existem alguns tratados internacionais de direitos humanos que eles não passaram por esse rito, tá certo? Por esse rito especial. Digamos que eles passaram por um rito ordinário. E onde é que ele vai se encontrar? Ele vai se encontrar aqui, ó. Ele vai se encontrar aqui, ó, acima das leis e abaixo da Constituição. Ele vai se encontrar bem aqui. Por quê? Porque ele vai ter um status supra-legal, tá certo? E é isso que vai nos dizer o próximo slide. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados de acordo com o rito estabelecido para aprovação das emendas à Constituição, 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, passarão a gozar de status constitucional, situando-se no mesmo plano hierárquico das demais normas constitucionais. Os demais tratados internacionais aprovados pelo rito ordinário, olha só, o rito ordinário, carregarão consigo um status supralegal, abaixo da CF e acima das leis ordinárias. Aqui nós já demos uma palhinha sobre o Afonsinho e agora nós vamos falar sobre a classificação das constituições, tá certo? Quanto à origem, a gente vai entender que a forma como essa Constituição ela surgiu, tá? O próprio conceito de origem. Então ela foi imposta, ela foi votada, ao menos foi debatida. É isso que a gente vai ver na classificação quanto à origem. Então vamos lá. Quanto à origem, as constituições poderão ser outorgadas, populares ou cesaristas. As constituições outorgadas são impostas. Nascem sem a vontade popular, resultam de um ato unilateral de uma vontade política soberana, também chamadas de cartas constitucionais. Disse que as constituições outorgadas surgem de uma vontade política soberana de um poder político visando limitar o seu próprio poder. Então aqui a gente já tem um padrão, tá? Se ela for outorgada, você só precisa gravar de uma coisa: outorgada e imposta, outorgada e imposta, outorgada e imposta. Por quê? Porque pouco se ouviu, na verdade nada se ouviu no interesse dos populares, no interesse dos cidadãos a respeito daquela Constituição. Quando no Brasil houve isso? Na nossa triste época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, houve ali houveram, na verdade, constituições impostas contra a vontade nacional. Então, ali foram constituições outorgadas.
outorgadas, tá certo? E ao contrário das outorgadas, a gente vai ver as populares. As populares, como já é de se esperar, também chamadas de democráticas, elas surgiram, olha só, a partir de um processo de participação popular. Participação popular em um regime de democracia direta, plebiscito ou referendo, ou de uma democracia representativa, que é o nosso caso do nosso querido Brasil. Quando a Constituição Federal de 88 foi entrar, criou-se uma Assembleia Nacional Constituinte, onde estiveram ali vários representantes do povo para poder criar a nossa Carta Magna. Então, a nossa atual Constituição, é uma Constituição democrática, porque ela surgiu ali de uma vontade popular, tá certo? As democráticas poderão ser chamadas de populares, votadas, mas o que mais cai em prova é promulgada, certo? Gravem essas palavras, porque o que mais vai cair em prova é Constituição promulgada, ok? E tem ali as constituições cesaristas, bonapartistas, são unilateralmente elaboradas pelo detentor do poder, mas dependem de ratificação popular por meio de referendo. Olha só, apesar de haver uma participação popular, apesar de haver uma participação popular, a gente não pode falar que ela foi democrática. Porque como é que teve uma Assembleia Constituinte, teve representante do povo para poder falar o que o povo queria? Não, ela foi imposta. Aí depois você olha, me digam, vocês gostaram ou não gostaram? Entendeu? Que foi através de um referendo, porque o referendo ele vem depois. O referendo você referenda uma decisão. Então não há ali uma democracia, porque o que o detentor do poder pode colocar? O que ele quiser, e muitas vezes até esse referendo não é respeitado, tá? Então por isso chama cesarista. Se der para você lembra do César, né? Que fazia assim. Se ele referendava depois, todo mundo fazia assim, referendava. Se bem que ele tinha uma votação, né? Mas aí vocês vão lembrar do César do mesmo jeito, tá certo? Lembra do César? Lembra ali do ditador César. Vamos lá. Quanto à origem, existe ainda a classificação dada por Paulo Bonavides. A existência das constituições pactuadas ou dualistas se originam de um compromisso instável de duas forças políticas rivais. A realeza, que não é realiza, tá gente? É realeza. A realeza debilitada e burguesia em franco progresso. A tive curiosidade na história do constitucionalismo brasileiro. Tivemos democráticas e outorgadas. Democráticas são as votadas ou as promulgadas. Também tivemos as outorgadas, que foram impostas. Tá certo? Vamos lá. Quanto à forma, elas poderão ser escritas ou não escritas. As constituições escritas, também chamadas de instrumental, é aquela formada por um conjunto de regras sistematizadas e formalizadas por um, grave isso aqui por favor, por um órgão constituinte, em documentos escritos solenes, estabelecendo as normas fundamentais de um Estado. E olha só, ela vai se dividir, tá? A Constituição escrita, ela vai se dividir em codificada, quando se acham contidas e sistematizadas em um só texto, que é o nosso caso, que é o caso da nossa querida Constituição Federal de 88. Constituições legais,
quando se apresentam esparsas ou fragmentadas, porque integram documentos diversos fisicamente distintos. Olha só, ambas foram produzidas por um órgão constituinte e ambas estão em documentos escritos solenes, tá? E o que vai diferir uma da outra? Uma está em um só texto, como a Constituição Federal, e as outras estarão em documentos distintos. Por que eu pedi para você prestar atenção? Por que eu pedi para você prestar atenção no órgão constituinte? Porque agora nós vamos ver as não escritas, tá? E ali no meio da não escrita, você vai ver legislação esparsa. Aí você vai lá, agora o professor ficou louco. Ele acabou de me falar que quando está escrito é uma Constituição escrita. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei que a Constituição escrita está escrita. Mas eu não falei que a não escrita não está escrita. Entendeu? E o que vai diferir uma da outra? Uma vai ser escrita, ela vai ser redigida, ela vai ser aceita, ela vai ser colocada na sociedade por um órgão solene, que no caso é o nosso Congresso, e a outra não. Então pode ser que algumas situações de outros países tenha como sim vir uma legislação que não foi feita por uma Assembleia Constituinte, que não foi feita por um grupo destinado àquilo. São pequenas leis aqui, leis ali, entendeu? E junta tudo, agora é Constituição, agora é Constituição. Então essa é a diferença. Uma foi feita por uma Assembleia Constituinte e a outra não. Perfeito? Vamos lá. E agora a gente vai falar aqui da CF 88. Ela é considerada como que codificada em um texto único. Só que após a emenda constitucional de 2004, que a gente já falou que ela disciplina sobre os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, alguns doutrinadores afirmam tratar-se de uma Constituição escrita e legal. Se ela é codificada, ela está em texto único, mas ainda assim ela é escrita. Tá certo? Só que alguns doutrinadores entendem que ela é tanto escrita como legal. Ainda quanto à forma, olha só, é isso aqui que a gente vai falar. Elas também podem ser não escritas. Não escritas. E aí, também chamada de costumeiras ou consuetudinárias. Elas não foram elaboradas por um órgão especial. Não foram elaboradas por um órgão especial. E também não estão codificadas em documento solene. Tais normas são extraídas de leis esparsas, jurisprudências, convenções e costumes. Tá certo? A gente já entendeu que não é porque tem um documento escrito que ela é escrita. Olha aqui eu já trouxe de um jeito mais formal. Destaca-se que tanto nos países que adotam a Constituição escrita, quanto naqueles que adotam a Constituição não escrita, existem documentos escritos. A diferença será que nas Constituições escritas, as normas constitucionais foram elaboradas por um órgão especificamente encarregado desse mister. E agora, quanto ao modo de elaboração, elas poderão ser dogmáticas ou históricas. As constituições dogmáticas, olha só, sempre escritas, são elaboradas em um dado momento por um órgão constituinte, olha só, como uma escrita. Só que aqui ela vai seguir os dogmas e as ideias da teoria políticas, então, imperantes ou imperantes. E aí ela vai poder ser ortodoxa, quando fundadas em uma só ideologia, ou eclética e compromissória, quando formada por várias teorias, que é o nosso caso, tá? Que é o caso do Brasil. A Constituição do Brasil, ela aceita o quê? Que a gente não viu ainda, mas um dos princípios fundamentais vai ser o pluralismo
político. E graças a esse pluralismo político, a gente pode entender que a Constituição brasileira ela foi dogmática e ela é eclética ou compromissória, tá certo? E ainda ela pode ser histórica ou costumeira, que ela é sempre do tipo não escrita e resulta da formação histórica e do lento evoluir das tradições e dos fatos sociopolíticos. Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, as constituições costumeiras apresentam uma síntese histórica dos valores consolidados, tá certo? Então ela vai vir trazendo toda a evolução, né? Aqui agora o Brasil é socialista. Aqui já não é mais, que é capitalista. Aí depois é um anarcocap. Aí depois o Brasil é nada. Aí depois o Brasil é isso. E a Constituição Histórica ela vai acompanhando. Ela vai acompanhando essa formação histórica. Por isso que ela não pode ser escrita. Tá? E ela vai acompanhar o lento evoluir das tradições. Ok? Quanto ao modo de elaboração, as dogmáticas são necessariamente escritas, as históricas serão não escritas e as históricas tendem a apresentar uma maior estabilidade, pois resultam do lento amadurecimento e das consolidações dos valores da própria sociedade. Quanto ao conteúdo, ela vai poder ser formal ou material. Gente, a diferença de formal e material ela é muito simples, tá? Eu acho que eu já vou explicar aqui para você e você vai ter esse slide. Então a gente não precisa ficar lendo, sabe? A gente não precisa ficar lendo, vamos ler aqui. Não, você está com o slide. Espero que você esteja acompanhando a minha aula com o slide ainda. Então assim, vamos falar o que é simples, o que é de simples entendimento. Vamos só eu e você aqui com uma conversa de bar. O que vai ser? Eu vou até relaxar. O que vai ser uma Constituição material? Uma Constituição material, o que ela vai levar em consideração? Ela vai levar em consideração a matéria de que está tratando aquele texto. Ou seja, não é simplesmente o que está no texto, mas sobre o que se fala aquele texto. Aquele texto fala sobre a organização político-jurídica do Estado, fala sobre direitos fundamentais, fala sobre divisão de competências, fala sobre separação de poderes, fala sobre os princípios. Se ela fala sobre isso, eu não estou nem aí. Não estou nem aí se está ou não no livrinho. É Constituição. Fala sobre assuntos que deveriam estar na Constituição. É Constituição. Entendeu? Mas tem a formal. A formal é o contrário, tá? Inclusive é a nossa. Inclusive a Constituição Federal de 88 ela é formal. Por quê? Porque ela não quer saber da matéria. Obviamente ela traz consigo algumas matérias, na verdade a maioria, algumas matérias que deviam de fato estar numa Constituição, mas ela traz outras matérias que não deveriam estar em Constituição. Poderia sim vir de outros instrumentos legais. Não estou falando que não deveria existir uma lei que trate sobre o assunto. Eu estou falando que não precisaria estar na Constituição. Tá certo? Eu vou trazer um exemplo que todo professor dá, mas olha só, é muito simples, é para você ver o absurdo. Na Constituição, não vou lembrar, é 200 e alguma coisa o artigo, vai ter que o colégio Dom Pedro II, situado no Rio de Janeiro, ele é da esfera federal. É sério? Isso é coisa para estar na Constituição, meu Deus do céu. Mas tá lá. Está lá. E se está na Constituição, pelo critério formal, é norma constitucional. Então é isso. O critério formal está no papel formal, está formalmente na Constituição, é matéria constitucional. Material. Fala sobre assuntos da Constituição? Fala. Tinha que estar lá? Tinha. Então é constitucional. Tá certo? Ponto formal leva em consideração a forma, papel, documento. Não trava de papel, gente, pelo amor de Deus. Leva em consideração o que está lá dentro. A material leva em consideração o assunto. Tá certo? Vamos continuar.
tal. Aqui dá para falar, ó, na Constituição rígida, para não ter normas formal e materialmente constitucional, como vamos falar aqui do nosso artigo 5º ou do nosso artigo 31, ou normas apenas formalmente constitucional, que nem deveria estar lá e está lá, porque não sei, vamos perguntar para o Temer. Quem não sabe, Temer foi um importante, ele foi um importante constituinte. Quanto à estabilidade, ela vai poder ser imutável. Olha só, é mais uma, imutável. O que é imutável? Que não muda, né? Uma coisa imutável é uma coisa que não muda. Vamos ver o conceito? A condição imutável, permanente, granítica e intocável é aquela que não admite nenhuma modificação. Não admite nenhuma modificação. Viu? É simples. O direito é simples. É aquela que não admite nenhuma modificação. Todavia não se tem conhecimento no direito moderno de constituições imutáveis. Uma coisa rígida, ela muda, mas é difícil. Não é isso? Não é isso? Vamos ver. Constituição rígida. Será aquela que é exigida um procedimento legislativo especial? Olha só, muda, mas é difícil. Então, na Constituição rígida, exige-se um procedimento legislativo especial. E na Constituição flexível, será aquela que a alteração constitucional seguirá o mesmo rito das demais leis ordinárias. Gente, imagina a bagunça que deve ser, né? Porque se você tem uma Constituição que pode ser mudada como o vento, imagina. Agora eu entendo isso, muda a Constituição. Agora os deputados entendem aquilo, muda a Constituição. Trocou o governo, a maioria está com o centrão, muda a Constituição. A maioria está com a esquerda, muda com o centrão. A maioria está com a direita, muda a Constituição. Pelo amor de Deus. Mas existe, tá? Existe. A rígida, para mim é o melhor. Não é porque eu sou clubista, não é porque a minha querida Constituição é rígida, não. Mas é porque eu acho que dá uma segurança maior. A granita não faz nem sentido, né? Porque a sociedade ela muda. O que era ilegal há 60 anos atrás, hoje em dia dá para você olhar com carinho assim, o adultério tem que dar prisão? Pô, não tem. Bigamia é complicado. Bigamia é um pouco mais complicado. Antigamente, falar em uso de maconha era cadeia. Hoje em dia já calma aí, né? Então, assim, a sociedade ela evolui, a Constituição ela tem que evoluir junto com a sociedade, né? Porque senão a gente fica estanque, né? Fica ali parado sem saber o que fazer. Então, a rígida ela permite a modificação, a flexível é uma Maria vai com as outras. E a gente vai ter a Constituição semi-rígida. E a Constituição semi-rígida também é semi-flexível, tal qual o carro que ele é semi-novo, ele também é semi-velho, né? E essa, por sua vez, exigirá um processo legislativo mais difícil para uma parte e mais simples para outra. Então, gente, já demos aqui mais ou menos uma meia horinha de aula. Então, faz o seguinte, vamos dar um descansinho. Abraça sua mulher, abraça sua namorada, abraça seu marido, abraça seu filho, abraça seu cachorro, abraça seu gato, faça gloob-gloob pro seu peixe. Dá um descansinho, tome uma água, pinga o colírio, vai olhar pro céu, vai olhar pra lua, vai respirar um ar fresco e não largue esse celular, pelo amor de Deus. Porque eu consigo ver, tá? Nosso querido professor André, ele contratou aqui é como se fosse aquele Pegasus de Israel, só que assim eu consigo ver, seu aluno fica no celular durante o descanso. É pro seu bem, pô. É pro seu bem. Você vai pegar um monte de informação aí, tu não vai absorver nada da aula. Então faz o seguinte, larga o celular um pouquinho e já a gente volta.